Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 15 de dezembro de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia mais 3 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E você já sabe, hein? Para você participar e enviar a sua mensagem para a gente poder conversar nessa quinta-feira, é através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o seu celular agora, abre a câmera, como se fosse tirar uma foto mesmo, mas com a câmera do seu celular, você vai apontar aqui, ó, para este QR Code, porque aí já vai aparecer uma mensagem no seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na última reunião ordinária do ano, vereadores aprovam o orçamento da cidade em 9,1 bilhões de reais para 2023 e todas as emendas impositivas. Parlamentares também aprovam em primeira análise projeto de lei que cria o Programa de Valorização e Apoio aos Protetores Independentes e Cuidadores de Animais Domésticos Abandonados. CPI que apura supostas vantagens indevidas para a renovação de contratos faz última reunião do ano e volta em fevereiro com oitiva do ex-subsecretário de Relações Institucionais. E como está a sua saúde mental neste fim de ano? Especialista dá dicas importantes para esta época. E olha só, nos últimos dias a cidade de Campinas sofreu com as fortes chuvas, com enchentes, queda de muros de casas, de árvores, uma quantidade muito grande de água em pouco tempo. Será que é algum efeito climático que está aqui por Campinas e região? Será que isso já estava previsto? Bom, eu vou acionar agora o nosso repórter André Aranha, que está no CEPAGRE da Unicamp, tem mais informações e até se teremos mais temporais nos próximos dias, até o Réveillon. Então, André Aranha, seja bem-vindo e boa tarde. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, as pessoas precisam, claro, ficar atentas, não é certo ainda que haverá novos temporais, mas existe sim essa possibilidade. Como você disse, Gabriel, esse ano tem sido muito atípico, né? Às vezes no mesmo dia faz frio, faz calor, no mesmo dia aquele temporal impressionante, dali a meia hora a gente começa a ver o sol se abrindo. Por que será que essas coisas estão acontecendo? Será que vai chover no Natal, no Réveillon? E a final da Copa, domingo? Pessoal, certamente, embora a gente não esteja na final, né, Gabriel? Mas o pessoal quer se reunir, fazer um churrasco, ir para algum bar, restaurante, e aí? Leva o guarda-chuva, não leva? Fica em casa, não fica? Por isso eu estou aqui com a Ana, não é? Que vai bater um papo conosco, Ana Ávila. Isso é o que todo mundo quer saber. E aí, vão ter novos temporais aí nos próximos dias? Muito obrigado mais uma vez por estar com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, nós temos condições de temporais. Nós não chegamos oficialmente ao verão, né? Que entra no dia 21 de dezembro, né? E é a época que a gente tem as chuvas mesmo aqui na nossa região, né? E então nós temos chance de novos temporais. Existe a possibilidade de uma frente fria chegar à nossa região no domingo, com pancadas de chuvas, possíveis chuvas localmente fortes no domingo, na segunda-feira. Então é bom se preparar um pouco mais sobre essas condições. Bom, esse ano nós estávamos até conversando, né, Ana? Tem sido atípico, no mesmo dia aquele temporal de repente abre o sol, no mesmo dia faz calor, faz frio, liga, desliga o ar-condicionado, ninguém sabe como fica. Por que isso tem acontecido?
Nós estamos com uma variabilidade um pouco maior realmente nesse mês de novembro e agora em dezembro também. Nós tivemos até um friozinho ontem e hoje, né? Uma massa de ar mais frio chegou até a nossa região. Então nós temos uma variabilidade natural do clima e nós temos um ano de laninha. Em anos de laninha também existe essa chance dessas instabilidades, sobretudo essas ondas assim de temperaturas um pouco menores acontecerem aqui na nossa região. E as frentes frias chegam com muita intensidade no verão. Esse mês de dezembro nós estamos com chuva já superando o próprio mês inteiro de dezembro de 2021, então realmente um mês já começando com mais chuvas, mas a gente ainda não atingiu a média, estamos perto de atingir a média, mas não atingimos, que é o segundo mês do ano que mais chove. Bom, com relação aos próximos dias, amanhã, sábado, domingo, você disse que talvez chegue aí uma frente fria, né? E aí, o pessoal vai poder curtir o final de semana numa boa? Ou amanhã e sábado talvez chova? Já dá para a gente antecipar alguma coisa nesse sentido, Ana? Olha, hoje, amanhã a gente tem poucas chances de chuvas, se ocorrerem alguns pontos, são bem isolados, não há expectativa de temporais, pelo menos os modelos não estão apontando. Agora, no domingo, no sábado já aumenta um pouco mais as chances daquelas pancadas de chuvas à tarde e a gente não tem como saber se elas vêm já acompanhadas de alguns temporais, porque as temperaturas tendem a aumentar, mas há um forte indicativo que no domingo a gente tem essas chuvas já mais intensas por conta dessa frente fria que vai passar pelo sul do país, passar novamente aqui pela nossa região e temos condições de temporais. A gente não sabe, não tem como prever se exatamente vai acontecer aqui em Campinas, como nós tivemos nesses últimos dias, né? Temporais, chuvas muito fortes. Mas existe sim a chance que no domingo tenhamos novas chuvas localmente fortes, na segunda-feira também. Bom, e o Natal, já dá para saber? Principalmente a véspera, dia 24? A gente está num limite. O que nós temos é 15 dias para frente, né? Dando uma tendência geral. Nós temos sim chances de chuvas no final do ano. Natal, Ano Novo, sim. Temos chances, claro que a gente precisa acompanhar um pouco mais, mas existe chance de chuvas, os modelos estão apontando que teremos chuvas aqui no Natal e também no Ano Novo. Ana, algumas recomendações importantes aí para as pessoas nessa época de possibilidade de temporal, enfim, não ligar a televisão, né, quando estiver chovendo muito forte, não falar o telefone, também tem a questão de não sair com o carro. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Tá, certo. A questão da televisão e o celular é você tirar o plug da tomada, né? Além de desligar a televisão, tira o plug da tomada, porque a descarga ela pode, se tiver raios, descargas elétricas, ela pode vir pela fiação. E a questão do telefone também, né? Se você tiver um telefone com fio, alguma coisa assim, ele tem alto risco também por conta do raio da descarga elétrica que vir pela fiação. O chuveiro da mesma forma, então, porque pode vir nesse horário. Exato, em função de descargas elétricas. Agora, o que nós vimos nos últimos dias foi a questão dos alagamentos, que é uma situação extremamente preocupante e grave. Então, em situação de chuva forte, evite áreas de risco, ou de carro, ou a pé, enfim, evite, porque a chuva ela cresce rapidamente, né? Porque além a cidade ela é pavimentada, não infiltra, e essa água vai escoar para áreas mais baixas, onde fica concentrado aquele rápido volume de chuva, e a questão de minutos você pode estar numa situação de risco. Ana, você e o nosso cinegrafista, o Cristiano Ribas, estavam falando que antigamente tinha uma lenda, né, que tinha que colocar pano no espelho quando tem temporal, né? Isso procede ou é só uma lenda? É uma lenda, é uma lenda. Não tem, as pessoas tinham um pouco de receio, tem alguma explicação em função de que foi criada essa lenda, mas isso é mito, não existe. Não existe, é fake. Bom, nesse período tomar bastante água também, né? Sim, exatamente, é calor, né? Usar protetor solar, estamos com sol, verão, a intensidade da radiação solar, mesmo em dias nublados, é muito grande, então a proteção ao se expor ao sol. É verdade que vai chover até março?
A gente tem uma expectativa que é um período de chuvas mesmo. Nós temos aqui um clima tropical, clima monsônico, que as chuvas se concentram. Então, é o período que existe a probabilidade de chuvas. Agora, com base naquilo que a gente conhece, na chamada climatologia, né? Então, a gente espera que realmente ocorra, porque é importante para a reposição dos mananciais. Bom, Ana, então, para a gente resumir, é bom que as pessoas continuem atentas, porque existe sim a possibilidade de novos temporais aqui em Campinas. Sim, exato, e nós nem chegamos ao verão ainda, e o verão realmente é a estação do ano de maior risco de temporais, alagamentos, ventos também, então é bom sempre tomar cuidado, né? Isso não é para pânico, para as pessoas ficarem assustadas, mas é apenas uma recomendação. Uma dúvida, o CEPAGRE não avisa, né? Por mensagem. Não, o CEPAGRE não manda avisos, alertas de temporais, assim, tipo tornados, microexplosões. Isso aconteceu no passado de muitos, a gente teve muitos problemas com relação a isso. Isso não é fato, até porque a gente nem tem um tempo suficiente para avisar determinados fenômenos extremos. Eu perguntei para você sobre o Natal, o Réveillon é muito cedo para falar ainda? A mesma tendência Natal e Ano Novo, naquela semana a gente tem condições de chuva. Entre Natal e Ano Novo, sim. Então, a mesma probabilidade que hoje eu digo que há chance para o Natal, também para o Ano Novo, porque os modelos eles têm num período maior, a gente tem a tendência para alguns dias e estão mantendo condições de chuvas, claro que a gente vai acompanhar. E como disse a Ana Ávila, Gabriel Castro, domingo, final de Copa do Mundo, existe então a possibilidade de chover, né? Sim. É bom as pessoas ficarem meio espertas aí, se forem fazer churrasco ao ar livre e tal, porque pode vir água, né? Exato, ainda mais aglomeração ao ar livre, se tiver raio, descargas elétricas, é bom ficar um pouco atento. Quem vai ganhar, Argentina ou França? Argentina, claro. Vai torcer para quem? Messi, Argentina. Tá aí o pessoal aí dividido aqui, Argentina ou França, final da Copa do Mundo, domingo. E olha, como a gente já informou aqui, nunca é demais lembrar, todo mundo tem que ficar atento, porque, como você me perguntou no início, né, Gabriel, existe sim a possibilidade de novos temporais aqui em Campinas, inclusive no domingo, na final da Copa. Gabriel. Informações importantes, então. Quero te agradecer, André Aranha, e, claro, também a disponibilidade do tempo da Ana Ávila, que é pesquisadora do CEPAGRE, por todas essas informações. Então, no domingo, chegando frente fria aqui para Campinas e toda a região, com isso pode chover no domingo. Também tem previsão de chuva na segunda-feira, então vamos iniciar a próxima semana também com o tempo fechado. Então, muita atenção, você que mora em área de risco, em área que tem alagamento, que tem enchente, árvore, se você perceber ali que ela está correndo algum risco, muito cuidado nessa época de verão. E por falar em verão, a Defesa Civil iniciou a Operação Verão, que é para poder reunir ações de prevenção e também de redução destes desastres e ocorrências graves causados por estes temporais. Olha só. Já está em ação a Operação Verão, comandada pela Defesa Civil. A Operação Verão ela acontece todos os anos, de 1º de dezembro até abril. Ela passa por uma audiência pública, aconteceu isso em Campinas, e a partir do dia 1º de dezembro começou a ter a vigência dessa operação. Essa operação nós trabalhamos com 20 municípios da região metropolitana, todos seguem o mesmo padrão do plano da Operação Chuvas de Verão, e nós fizemos uma capacitação entre 3 cidades, entre Campinas, Itatiba e Pedreira, no sentido de instalação de barracas, equipamentos, testes de geradores, testes principalmente de equipamentos de proteção, no sentido de que a gente esteja preparado para uma situação adversa que possa acontecer e que um município possa precisar do outro. Segundo Sidney Furtado, coordenador regional da Defesa Civil de Campinas, são cerca de 60 funcionários da Defesa Civil diretamente envolvidos na operação e mais 55 servidores de outras secretarias. O servidor, nós temos em torno de quase 30 servidores que ficam se revezando 24 horas fazendo monitoramento de alerta, como essas imagens que vocês estão vendo aqui de radar. Isso é feito 24 horas. Todos os dias isso é feito, as emissões de alerta são publicadas em diário oficial e além dos SMS também que são enviados para todas as pessoas que cadastraram no 40199.
Depois nós temos equipes operacionais que fazem vistorias técnicas no sentido, às vezes, de interditar, isolar, ou até solicitar a demolição de alguma área que de repente foi danificada, colapsada. Então nós temos essas equipes diretamente ligadas à Defesa Civil e depois são encaminhadas aos diversos órgãos da administração, qualquer outra demanda, a assistência social, a habitação, obras, enfim, as outras secretarias municipais. Para uma operação tão grande, vários órgãos estão envolvidos, como Secretaria de Serviços Públicos, Assistência Social, Segurança Pública, Urbanismo, Habitação, a ENDEC, SANASA e SAMU. Dependendo da situação de chuvas no primeiro trimestre, a operação pode ser estendida. Ela pode ser antecipada ou pode ser prorrogada. Então pode ser que ao final, em março, talvez ela se estenda por mais período. Isso já faz parte do planejamento. E esse ano tem sido mais complicado, por exemplo, esse ano está chovendo bem mais, nós estamos com um índice de ocorrências bem maiores que dos últimos anos, especificamente o ano passado. Ainda de acordo com o coordenador, é necessário que a população também fique atenta às medidas de segurança. E também comentou que a precisão dos radares que acompanham as chuvas deve melhorar. E uma das questões que são fundamentais para o próprio cidadão é eles evitarem trafegar numa área já alagada. Então a população ter essa dimensão, essa noção de que não se deve enfrentar nenhuma área de inundação, de alagamento, evitar ficar exposta aos raios, principalmente quando começa os primeiros sinais de raio, ela ficar abrigada. E a outra questão também que nós entendemos fundamental, questão de árvores, ela é com o Departamento de Parques e Jardins. A Defesa Civil não executa corte de árvores. E também, se for alguma emergência, o Corpo de Bombeiros através do 193. A gente tem um radar meteorológico que será instalado junto ao Unicamp, junto ao CEPAGRE, com recursos do Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana, envolvendo os 20 prefeitos da região metropolitana, a AGENCAMP, e a expectativa é que isso comece a funcionar a partir do ano que vem com o apoio do CEPAGRE e da Unicamp. Olha só, e por conta dos temporais, que aconteceram aqui na cidade de Campinas nos últimos dias, a prefeitura informou que houve erosão na estrada da Mão Branca, próximo ao córrego, e que técnicos da Secretaria de Serviços Públicos fizeram a recomposição do talude e o realinhamento do curso d'água para evitar nova erosão. E o serviço de asfaltamento, ele continua no local. Sobre os centros de saúde, o Dosiel abriu já na terça-feira, o IP abriu ontem, na quarta-feira, Orozimbo Maia hoje e o do São Vicente permanece fechado. 12:20, a gente segue ao vivo aqui com o nosso Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias do Legislativo, até porque ontem nós tivemos a última reunião da CPI do ano de 2022. Então seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde você de casa. E como você disse, foi a última reunião do ano com mais uma oitiva e agora a gente vai acompanhar como foi com a Viviane Novaes. Na última reunião do ano, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo, que está na fase de oitivas, colheu o depoimento de Dario Carvalho, jornalista e assessor de imprensa da Câmara, que foi fiscal do contrato da TV Câmara entre 2015 e 2021, mantido entre o Legislativo e o Grupo Mais Comunicação, responsável pela operação do canal da emissora. Em sua fala de mais de 2 horas, Dario Carvalho deu detalhes do funcionamento da TV Câmara, além de mostrar como são fiscalizadas a produção de conteúdo do canal televisivo. Na última reunião da CPI desse ano, nos retornamos no dia 2 de fevereiro, 1 de fevereiro? 2 de fevereiro. Ok, muito obrigado, até a próxima.
E a gente lembra que Dario Carvalho, DJ, foi o fiscal dos contratos de 2015 a 2021 e do contrato vigente atualmente com o Grupo Mais a partir de 2019. E a CPI volta a se reunir, então, no dia 1º de fevereiro de 2023, quando retornam os trabalhos de plenário após o recesso parlamentar, quando está marcado o depoimento do advogado Rafael Creato, ex-subsecretário de Relações Institucionais da Câmara. Ele foi reconvocado, pois não compareceu para depor no dia 7 de dezembro. E Mirna Abreu, a gente continua no dia de ontem, porque mais reuniões aconteceram e com aprovação de projetos. Nós tivemos uma reunião extraordinária e com 23 projetos favoráveis e 6 contrários, a Câmara Municipal aprovou em definitivo o projeto de lei do Executivo que cria um programa para requalificar o centro da cidade. O objetivo, que agora segue para a sanção do prefeito com essa proposta, de maneira a se tornar lei, é tornar a região mais atraente às pessoas e investimentos, bem como resgatar a importância histórica e cultural da área central. O projeto foi amplamente discutido no mérito durante a votação e o líder de governo na Câmara usou a tribuna e salientou a importância da proposta para o primeiro passo para o caminho da revitalização da região central. Primeiro, eu acho que todo mundo concorda com a necessidade de ter um olhar e adotar medidas para a requalificação da área central de Campinas. A secretária de Planejamento e Urbanismo, ela realizou 6 reuniões setoriais, uma inclusive nesta Câmara, onde ela fez a apresentação das ações, são 15 ações previstas para estimular a retomada, a requalificação do centro. Esse projeto que nós votamos hoje é uma das 15 ações previstas. E estamos votando hoje ainda porque ela trata exatamente de conceder incentivos ou isenção tributária e urbanística. E pelo princípio da anualidade precisa ser aprovado esse ano para que isso possa valer a partir do ano que vem. A Secretaria de Finanças, dentro do quadrilátero estabelecido, onde o projeto vai ser aplicado, fez um levantamento de todos os imóveis passíveis de aderirem ao projeto e o estudo do impacto que isso vai trazer para a municipalidade do ponto de vista da isenção do IPTU. Por isso, ampliar essa área não era possível hoje, que exigiria novo estudo e não haveria tempo. As isenções urbanísticas são no sentido de permitir aquilo que a lei atual não permite, não autoriza, para potencializar o uso daqueles imóveis que estão abandonados, deteriorados. O imóvel residencial pode passar a ter uso misto, aproveitar o total da volumetria, enfim, há alguma flexibilização para isso. Lembrando que se você quiser conferir na íntegra essa reunião extraordinária, é só acessar youtube.com/TV Câmara Campinas. E Mirna Abreu, logo depois da reunião extraordinária, nós tivemos a reunião ordinária, a última do ano de 2022, e aí nós tivemos as discussões e votações do orçamento do município de Campinas para o próximo ano e também sobre as emendas impositivas. Sim, a gente lembra que o orçamento da cidade foi finalizado com 9,1 bilhões de reais. Os parlamentares também aprovaram por unanimidade todas as emendas impositivas protocoladas por eles. Esta foi a primeira vez na história do município em que os vereadores apresentaram e votaram esse modelo de emenda. Por meio delas, cada um deles puderam destinar um total de 2,7 milhões de reais para projetos específicos determinados por cada gabinete, sendo no mínimo 50% deste montante obrigatoriamente para a área da saúde. E durante a discussão da matéria, vários parlamentares enfatizaram a importância deste dispositivo para que as demandas da população sejam atendidas. Primeira questão, que nós precisamos trabalhar para poder dar transparência ao conjunto dessas emendas. Inclusive,
seja através do Executivo ou da própria Casa, tendo em vista a nossa responsabilidade em torno dessas emendas, que nós divulguemos o conjunto das emendas detalhadamente, para onde vai cada uma delas, enfim, e possamos acompanhar a execução dessas emendas. O que é que nós conseguimos com isso? Trabalho político? Não, não é isso. Nós tivemos, porque nós somos 24 horas vereadores. Se eu vou à feira, eu encontro com um morador, ele vê em mim um vereador, ele vem reclamar. Se eu vou a um supermercado, ele vê em mim, a pessoa vê em mim um vereador, vem reclamar. Quer dizer, vamos partir daquela captação de problemas e vamos partir para a solução dos problemas. A emenda impositiva, por sua vez, ela veio um pouco nessa direção, de dar oportunidade aos vereadores, eventualmente, de complementarmente aquilo que a prefeitura já define no orçamento, de fazer indicação de recurso para as áreas que julga prioritárias. E esse julgamento se dá por essa relação, essa interação que o vereador tem com a população, com a sociedade, que escuta, que sente a necessidade, que ouve a demanda. Então, a emenda positiva, de certa forma, já até ajuda que o vereador possa cumprir esse papel. E eu dei uma lida rápida num conjunto das emendas e quero cumprimentar e parabenizar todos os vereadores. Todas as emendas, elas têm uma importância enorme, porque elas vão, obviamente, melhorar o serviço prestado à população. Com as emendas impositivas, é uma maneira de democratizar o orçamento, ou não é? Tanto faz o pessoal que seja da base ou o pessoal que seja da oposição, ele tem o mesmo direito. Ele é vereador, ele tem a prerrogativa de estar discutindo isso na tua base, no teu conselho, aonde ele quiser. Ele pode estar vendo as necessidades básicas daquela população e está fazendo as emendas impositivas que ele acha justo, que ele vai estar atendendo. Eu acho que isso sinaliza maturidade dessa Casa de Leis, porque vem democratizar, né? Vem trazer a todos os vereadores, aos 33 vereadores, a possibilidade de destinar recurso para aquilo que ele acha mais importante. Agora, Mirna, outro projeto que foi discutido e votado, mas este em primeira análise, foi de autoria do vereador Permínio Monteiro. O vereador Permínio Monteiro, que neste último biênio esteve novamente à frente da Comissão dos Direitos dos Animais, desta vez tem mais um projeto que versa sobre esse tema. Olha, agora a proposta do parlamentar institui em Campinas o programa de valorização e apoio aos protetores independentes e cuidadores de animais domésticos abandonados. Entre as medidas previstas estão a criação de um cadastro dos protetores e cuidadores que terão preferência no atendimento dos animais domésticos que estejam sob sua proteção e cuidados em programas públicos de castração, microchipagem, vacinação e atendimento emergencial oferecidos pelo município. Esse projeto de lei, que é um programa de incentivo às protetoras de animais e às cuidadoras também, né, ao mesmo tempo. Mas é de extrema importância esse trabalho que elas exercem na cidade, é um trabalho social, mas também na questão da saúde animal. Então, tem que ser valorizado. Eu acho que elas têm algumas dificuldades, principalmente quando ela leva os animais para fazer a castração. E dentro desse programa a gente quer inserir uma quantidade X para cada protetora. Então, cada protetora teria direito a fazer a castração de X quantidade de animais, ou de cachorro ou gato. Porém, isso daí vai beneficiar essa questão aí de proteção animal, vai beneficiar as protetoras e elas são muito carentes em relação a ter uma lei específica que possa protegê-las de alguma forma. E Mirna Abreu, já que foi a última reunião ordinária do ano, a presidente Débora Palermo fez um balanço dessa gestão.
Foi pedido tempo de liderança e ela, como é do PSC, usou esse tempo, usou a tribuna justamente para fazer então esse balanço da atuação dela durante esses últimos meses à frente da presidência do Legislativo. Confira. Nesse período me esforcei para recuperar a credibilidade da casa e construir uma Câmara Municipal mais independente, com transparência e mais próxima do povo, e para isso algumas ações que julguei necessárias foram tomadas e colocadas em prática. Restabelecemos a melhoria das pautas discutidas no Legislativo, incluindo nos debates aquelas de maior interesse da população de Campinas. Fortalecemos alguns setores da casa através do remanejamento de servidores, como foi o caso da Diretoria-Geral e da Diretoria-Geral Adjunto, da Controladoria-Geral, da Diretoria de Materiais e Patrimônio, da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, Diretoria de Tecnologia e Comunicação. A parlamentar ficará no cargo até o dia 31 de dezembro. Além de dar mais transparência aos atos da Câmara Municipal, também construir um legislativo independente. Construir um legislativo que garanta que cada vereador, cada vereadora possa ter vez e voz. Onde os membros da mesa diretora, líderes partidários, autores e relatores possam expressar e defender seus pensamentos e projetos com mais absoluta tranquilidade. Construir um legislativo que seja mais generoso e que respeite as diferenças. Um legislativo que defenda vários temas e pautas ideológicas, pensamentos diferentes, com equilíbrio e coerência nos debates. Ao final, a vereadora discursou sobre o trabalho realizado no último biênio à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Juventude, que ela só se afastou por exercer nesses últimos meses o cargo de presidente da Câmara. Também quero agradecer os colegas parlamentares que estiveram comigo na Comissão de Defesa e Proteção da Criança, do Adolescente e da Juventude, que hoje está sendo presidida pela vereadora Guida Calisto, membro da comissão, vereador Paulo Búfalo, vereador Marrom, vereador Otto, que fizeram junto comigo aí um ótimo trabalho e vem fazendo agora com a vereadora Guida. Lembrando sempre que nossas crianças, nossos adolescentes devem ser prioridade absoluta. A gente lembra então que esta foi a última reunião ordinária de 2022, uma vez que a partir do dia 16, ou seja, a partir de amanhã, se inicia o recesso parlamentar. Determinado pelo regimento interno do Legislativo, o recesso é um período em que não ocorrem as reuniões ordinárias semanais, bem como reuniões de comissões permanentes e outras atividades legislativas. Fora isso, porém, a Câmara de Campinas continuará aberta normalmente, à exceção do período de festas de fim de ano, que compreende entre 19 de dezembro a 1º de janeiro de 2023, com atendimento diário à população das 9 horas da manhã às 6 da tarde, a partir do dia 2 de janeiro, tanto nos setores da instituição quanto nos gabinetes dos vereadores. Além disso, no período de recesso, os vereadores continuam protocolando indicações que são encaminhadas para a Prefeitura normalmente, requerimentos e projetos de lei. Estes 3, no entanto, passam a tramitar a partir do dia 1º de fevereiro de 2023, quando são retomadas as atividades legislativas. E também, enquanto isso, a gente vai ter neste ano específico, Gabriel, para o ano de 2023, a eleição da mesa diretora, já que tanto a mesa diretora quanto as comissões, elas têm aí um mandato por biênio. Então, a gente está aguardando, apesar, desse trabalho se encerrar agora e a Câmara oficialmente estar fechada
na próxima semana, a gente aguarda uma convocação da atual presidente para a reunião extraordinária que deve ocorrer, então, para a mesa diretora do próximo biênio. A gente aguarda, então, essa convocação. Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. 12h37, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Já quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios, Mina, para nós falarmos das notícias da Metrópole de Campinas, até porque a Ouvidoria Geral aqui do município instalou um totem para tentar se aproximar da população. É isso mesmo, porque muita gente não sabe o que pode fazer e qual é o papel da ouvidoria. Ela fica no centro de Campinas, lá na rua José Paulino, 1399, no 3º andar, sala 302. Por isso, bem em frente ao prédio agora, tem um totem identificando o local. Olha, a ouvidoria do município, ela serve para os cidadãos fazerem reclamações, deixar o seu elogio, críticas, denúncias, comentários, pedidos de informações sobre o serviço municipal, todos os serviços municipais. Então ela funciona neste endereço, por isso tem o totem, atendimento presencial das 9 da manhã às 4 da tarde, mas também temos o atendimento por telefone, é no 0800 772 7456, no serviço 162 para quem estiver dentro do município, e também a gente tem os 3790 1005 para as demais regiões. Então você pode ir até a Rua José Paulino, 1399, no 3º andar. Agora, Mina Abreu, para quem tem criança em casa, hoje tem um encontro especial no centro da cidade, hein? A partir das 6h30 da tarde, a gente inclusive mostrou aqui a primeira parada do Papai Noel, que a TV Câmara acompanhou. A gente teve naquela ocasião a entrega das chaves da cidade por parte do prefeito para o Papai Noel. E hoje, 6h30, atenção, lá no Largo do Rosário, saindo da Vila do Papai Noel, nós teremos a nova parada de Natal, Caminho dos Sonhos. Então essa parada vai começar ali no Largo do Rosário, vai próximo ao prédio dos Correios, voltando no Largo do Rosário. E há muitas surpresas para hoje, hein? A gente tem 500 participantes, entre artistas, bailarinos, músicos, que vão participar desta edição. O Papai Noel vai sair de limusine do Largo do Rosário e vai ser acompanhado por vários personagens caracterizados. Ele vai para o seu trenó, que vai estar lá próximo ao prédio dos Correios, e de lá conduzirá o desfile que terá a comissão de frente, o Lago dos Cisnes. Olha, então é para todo mundo ver, muito bonito. Então, e toda a programação você encontra lá no site www.natalcaminhodosonhos.com.br. 6h30 da tarde, hein, gente? E pertinho ali do centro da cidade, no Cambuí, no Centro de Convivência, tem uma apresentação gratuita. É dentro dessa programação também, Gabriel, olha, só que essa apresentação vai ser às 7 horas da noite, para quem aprecia boa música de gospel, arranjos tradicionais e temas natalinos. É claro, é a apresentação da Big Band lá no Centro Cultural, no Cambuí, num local, como o Gabriel disse, de graça. Você vai poder aí acompanhar. Lá, inclusive, a gente está tendo a Feira Hippie de Natal, num horário especial que vai até às 10 horas da noite, para quem quer comprar o seu presente de Natal também. Quem conhece a Feira Hippie sabe que é um lugar muito importante para Campinas, tanto culturalmente como no quesito de empreendedorismo. Se você não é de Campinas, pode também ir no Centro de Convivência acompanhar hoje muita música a partir das 7 horas da noite. E Mina Abreu, a gente sabe que muitas crianças e adolescentes já estão de férias, então amanhã e também no sábado tem um encontro para contação de histórias. Olha, a partir das 10 horas da manhã, o Ponto de Cultura Quintal Garatujá, eles vão realizar essa atividade lá no Bosque dos Guarantãs, que fica no bairro Nova Europa, aqui na região de Campinas. O objetivo é contar a história do Bosquinho, como é conhecido ali pelas pessoas da região, que se confunde um pouco com a história do bairro, pois contam que foi uma área destinada ao lazer e à preservação desde 1950, quando houve ali o loteamento da região. Então, se você quiser participar, quer levar a criança para conhecer ali a história do Bosque dos Guarantãs, leve a criança e vá você também, 10 horas da manhã ou às 4 horas da tarde, nesta sexta e neste sábado. O endereço é na rua Santa Rita do Passa Quatro, 706, no Jardim Nova Europa.
Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias do Legislativo, agora com as notícias da Metrópole de Campinas e até amanhã na sexta-feira. Até amanhã e até amanhã para você aí de casa. Hora de nós falarmos sobre Copa do Mundo, porque ontem a França confirmou o favoritismo e venceu a seleção de Marrocos por 2-0, gols de Theo Hernandes logo aos 5 minutos e do Kolo Muani aos 34 do segundo tempo. E agora teremos a grande final neste domingo, meio-dia, entre Argentina e França. E no sábado, também ao meio-dia, tem a disputa do terceiro lugar entre Croácia e Marrocos. Amanhã a gente fala mais sobre essas duas partidas. Você que está nos assistindo, gosta de fim de ano? Curte as férias, rever os familiares que estão distantes? Ou você se sente pressionado em ter que apresentar uma alegria constante, demonstrar entusiasmo com o próximo ano? Bom, sobre este assunto, você acompanha o nosso quadro Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas e eu já quero agradecer a sua companhia e a audiência. E olha só, já vou te falar o tema de hoje, a nossa convidada já está aqui na tela comigo, e ela vai ajudar um pouquinho a gente nessas festas de final de ano, porque olha só, tá chegando aí Natal, Ano Novo, é aquele momento, né, de confraternização, de encontrar aquele familiar que a gente não vê há muito tempo, aí começa a surgir aquela conversa, e esse ano muita coisa rolou, né, pandemia, eleição, Copa do Mundo e muito mais. Surge aquela conversa, às vezes um pouquinho mais calorosa, né? E aquele momento que a gente quer evitar confronto com aquele familiar, evitar aquele gatilho, né? Que é aquele clima, né? Não fique pesado. Tudo isso e muito mais, quem vai ajudar a gente a não se estressar nessa época do ano, olha só, é a Vanessa Rodrigues. Ela é psicóloga e professora de felicidade na Unicamp. Vanessa, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde Agora com a gente. Olá, é um prazer estar aqui com vocês para a gente poder contribuir aí e termos um fim de ano mais leve, né? Quando a gente fala de fim de ano, né? A gente fala Natal, Ano Novo, é um momento de confraternização, ver aquele familiar que mora longe, né? A gente fala, vai matar a saudade, vai ser aquele momento gostoso, mas nem sempre é assim, né? A gente fala, nossa, é estressante, eu vou ter que arrumar a casa, vai vir aquele parente. Ao mesmo tempo que é gostoso, é estressante, é isso mesmo? Para muita gente? Olha, particularmente no fim do ano, as pessoas estão imbuídas de um sentimento de fraternidade, né? É um momento em que as pessoas querem realmente se confraternizar. Existem casos que alguns indivíduos preferem o isolamento, mas nessa época do ano, normalmente nós estamos mais sensibilizados e queremos a companhia de pares. Especificamente, esse ano, né, conturbado aí de eleição, e a polarização causou realmente um estresse em muitas pessoas da mesma família. E é interessante a gente observar que a dualidade desse sentimento, né? Você é minha parente, minha prima, minha irmã, e em todos os outros assuntos a gente se dá super bem, funciona muito bem o nosso vínculo ali, e especificamente no recorte de um assunto existe um conflito. Então é importante as pessoas se atentarem para colocar valor nas coisas certas, né? É mais saudável o vínculo com essa pessoa querida do que o assunto.
que causou o conflito. E esse assunto, né, ainda tem causado muito conflito, né? Quando se fala de eleição, ainda tem muita discussão, né? E mexeu com a saúde mental, né? Sem dúvida. O Freud tem um estudo sobre comportamento de massa, e nesse estudo ele diz o seguinte: todas as vezes que nós agimos em grupos, as nossas particularidades são desmontadas. Então, significa que nós estamos no mesmo grupo ali com centenas de pessoas. Alguém levanta e fala assim: vamos xingar! Vamos xingar, vamos. A gente dá lugar a um instinto. Ao passo que se eu tivesse sozinha, eu e você, a conversa não seria assim. Ela requeria que eu pensasse mais antes de falar e de me comportar. Então, esse agravado pelas redes sociais, que também é um movimento de massa e está ali nos provocando a todo momento, né? Essa capacidade de reagir, e existe uma diferença grande em você responder e você reagir. O nosso cérebro, ele é estimulado diariamente a nós reagirmos, que é o quê? Você me manda uma mensagem agora, eu respondo o quê? Com um joia, um emoji? Isso é reação. Então, a reação significa que eu não tenho um processo cognitivo, né? Eu não estou pensando, eu estou só reagindo. E a resposta, ela carece de um processo cognitivo, de eu refletir o que eu vou falar. Então, esse movimento, ele é agravado por esse estímulo diário na internet de você só reagir. Alguém manda uma coisa, você compartilha, e compartilha, e compartilha, e assim vai. Então, isso aumenta o nosso estresse com familiares e pessoas próximas, né? Você citou aí o exemplo de política, né? Mas é algo semelhante, ou me corrija, com a pandemia, vacinação. Sim, a pandemia, ela causou em nós uma deficiência do contato com pessoas. E isso traz um sofrimento psíquico para nós, né? O quanto a gente precisa se relacionar com pessoas. E a vacina entrou nessa questão da polaridade, né? Na dualidade. Nós estamos perdendo a capacidade diária de responder, de pensar, de argumentar. E existe um estudo sobre a aquisição de competências, né? Se você ficar 10.000 horas trabalhando em alguma coisa, tocar piano, jogar bola, sei lá, qualquer outra atividade, você vira um especialista. E existem estudos que falam que a gente fica de 3 a 5 horas com isso aqui, ó. Então, nós estamos nos tornando especialistas em não pensar. E isso é grave, gravíssimo, porque a minha opinião, ela é a minha opinião e ponto. E eu não estou pensando no quanto isso pode ser não empático com a pessoa que está do outro lado. E não ter flexibilidade para avaliar outras possibilidades de resposta, né? Conviver com pessoas de opiniões diferentes. E esse é um caminho bem perigoso onde a gente está indo. E Vanessa, a gente consegue ter uma explicação, o que está acontecendo com o ser humano? Por que a gente está se tornando assim? Estímulos diversos, né? Estímulos diversos. Então, assim, as redes, elas não fazem isso, elas potencializam, né? Então, os estímulos diversos que a gente tem vivido, né? Começa sempre em casa, na nossa formação, família. A criança, ela recebe toda a sua formação de valores, né, vindo da família e as agências de condutas, como igreja, escola,
Então, se a gente tem em casa uma criação, né, que não estimula a gente a dialogar, né, a conviver com o pensamento diverso, isso vai se estender aonde eu chegar. Então, eu vou chegar na escola, eu vou procurar pessoas que pensam igual a mim, eu vou, e quem é diferente, eu quero longe, né? Isso e a gente vem vivendo um momento em que as pessoas têm pouca abertura para o diferente, né? O seu candidato, ele é o melhor, o outro não serve, mas não serve num grau quase como se a outra pessoa tivesse lepra, não é? Não existe diálogo, não existe uma linha. Tudo que é extremo, né? Ele tem um comportamento compulsivo fanático, né? E quem é o fanático? O fanático é a pessoa que tem uma visão unilateral, não tem possibilidade de compreender outra possibilidade, né? E o fanático, ele enxerga o adversário, né? O adversário de pensamento como uma ameaça. Então, esse é o ingrediente que traz essa combustão para esse momento que a gente vive hoje. Vanessa, o que a gente vê é que essa pessoa, ela não muda, né? A gente pega o exemplo da pandemia. Quem era contra no início a vacina, continua contra a vacina. Falando de política, né? A pessoa ainda não aceita, né? Só aceita aquele candidato. Não aceita quem ganhou ou quem perdeu. É só o candidato dela, como você acabou de dar o exemplo, né? Que é o certo, né? Ela não muda, continua assim. É o que se vê na prática, não tem uma conversa. Ela não muda porque ela não é exposta ao pensamento contrário. Ela só dialoga com pessoas que pensam iguais a ela. Então, assim, vamos colocar um exemplo fictício aqui. Eu não quero me vacinar. Não quero, mas eu estou repetindo isso. Talvez, se eu tivesse a oportunidade de conversar com um cientista, de ler sobre os benefícios da vacina e aquilo que a gente chama de as reações, né? Ele ia concordar com as reações que elas podem acontecer, mas ele teria uma tolerância maior para entender o quanto isso é benéfico para a nossa saúde. Mas as pessoas não querem ouvir ideias distintas, elas querem agarrar naquele argumento dela e ficar. Isso é muito pobre, né? Isso é a capacidade empobrecida de não raciocinar, de não dialogar. Isso é só reagir, né? E Vanessa, a gente está aí no momento de Copa do Mundo, né? Essa Copa, nesse momento aqui no Brasil, o que você percebe? Veio dar uma aliviada ou pra gente não adiantou nada? Continua aí esse momento tenso, né? De tudo que a gente veio vivendo em 2022. Olha, eu vou ser muito honesta, eu acompanho pouco futebol mas a minha percepção, né, é que a Copa ela tá também num calendário fora de época, né? Ela tá competindo com o Natal. Então fica até esquisito a gente torcer com o Papai Noel do lado da sala, que é vermelho, e a Copa amarela, daí fica aquela coisa, né? Então, hoje as cores, elas demandam raiva nas pessoas, eu nunca vi isso. E nesse momento em que a Copa, ela não foi trabalhada como ela acontece nos últimos anos, né? No começo do ano a gente já começa, tem toda essa expectativa para esse evento que une as pessoas. Ela está acontecendo, mas ela está acontecendo num momento como um outro momento qualquer. Eu acho que as pessoas não foram psicologicamente preparadas para esse evento nacional de Copa do Mundo. E diante de tudo isso que a gente já citou aqui no Saúde Agora, como é que está a saúde mental do brasileiro? O que você percebe e o que você vê? Você como especialista nisso, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o segundo em
afastamento por burnout. E o 5º em depressão. Nós estamos bem mal. Nós estamos bem mal. O objetivo desses dados é alertar, né? Alertar individualmente para a capacidade que cada um tem. Quando a gente fala sobre saúde mental, significa que eu tenho uma responsabilidade sobre eu, né? E sobre o ambiente que eu estou inserida. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para que as pessoas possam se proteger. Então, se você trabalha num lugar que rouba a sua paz, né? Se você está num lugar que quando você chega na sua casa, você se sente furioso, com raiva, você nunca está bem, você tem que avaliar se aquilo vale a pena para você. Esse autoconhecimento, ele é fundamental para a gente identificar esses momentos de ansiedade, de depressão, né, que trazem prejuízo e empobrecimento, né, para a nossa vida psíquica. Eu falei no início que você é professora de felicidade. Como que tá isso no brasileiro, né? Você deu aí alguns dados preocupantes. Isso significa que o brasileiro não é muito feliz? O estudo da felicidade é uma ciência que estuda as potências do ser humano. Então, os cientistas, eles começam a mapear o que é que faz uma pessoa deslanchar na vida, ter uma vida de qualidade, enquanto outras têm uma vida mais amarga. O maior preditor de felicidade da vida humana são as relações humanas. E quando a gente se afasta de pessoas, a gente adoece. E ter pessoas de confiança ao nosso redor nos traz mais imunidade, um maior bem-estar e mais felicidade para a nossa vida. Então, é essencial que a gente aprenda a conviver com pessoas, né? Mesmo que elas tenham ideias diferentes. Dá alguma dica para a gente? A capacidade de gerar esse bem-estar, ela está intrinsecamente ligada com a capacidade de escolher. Nas pesquisas que existem na área de felicidade, 50% da nossa felicidade, ela vem da nossa genética. 10% são as circunstâncias. Significa que o carro que você tem, a casa, o seu título, nada disso é realmente importante para você ser feliz. Mas 40%, que é quase a metade, ela é sua responsabilidade, ela vem das nossas escolhas diárias, as nossas pequenas escolhas. Então, convido a todos que assistem nesse momento de saúde a fazer melhores escolhas, não entrar na armadilha de discutir no trânsito, não cair nessa cilada de discussão política. A política vai e vem na nossa vida, não que nós não sejamos não é importante que nós sejamos politizados, mas entrar nessa coisa visceral da política é uma armadilha, né? É uma cilada para o nosso bem-estar. Isso faz com que a gente secrete hormônios como cortisol, horrível para o nosso bem-estar. Então, fazer melhores escolhas. E nesse Natal, escolha ficar ao lado das pessoas que você ama. Vai ser mais feliz. Era que eu ia te perguntar, fazendo essas escolhas, né? Dá pra gente ter um Natal, um ano novo muito feliz, cheio de alegria? Certamente, né? Certamente. Se o maior preditor de felicidade são as relações, escolher ficar pertinho de quem a gente ama vai nos deixar mais felizes. Vanessa, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Saúde Agora. Tenha certeza que foi uma participação, assim, muito rica, viu? Obrigada. Bom, só para você de casa relembrar então, a Vanessa Rodrigues, ela é psicóloga e professora de felicidade na Unicamp e ajudou a gente nesse momento. Então, Vanessa, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. A gente se vê ao longo da programação. Tchau! Dicas importantes e valiosas no nosso quadro de saúde. 1 hora mais 2 minutos, vamos fazer o seguinte?
Primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia e na volta tem entrevista ao vivo. Nós vamos conversar com um advogado e economista para falar sobre o salário mínimo, porque ano que vem ele subiu para R$ 1.302. Este aumento, será que ajuda no poder de compra? Qual o impacto disso para o orçamento do nosso país? Tem dúvidas sobre assunto, sobre salário mínimo, sobre esse valor, se pode ser maior do que já foi anunciado? 19 é o nosso DDD, 978293776 é o número do nosso WhatsApp, ele já está aqui embaixo da sua tela. Você já pode ir enviando a sua pergunta e durante a entrevista com o advogado e economista eu faço. Manda pra gente, rápido intervalo, não sai daí, hein? Uma hora mais 5 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro autorizou uma medida provisória aumentando o valor do salário mínimo para 2023 de R$ 1.212 para R$ 1.302, um aumento de R$ 90. O projeto de lei orçamentária anual já previa aumento do salário mínimo. E na prática, qual que é o impacto para o orçamento do país? Poder de compra da população aumenta? E o novo governo Lula pode aumentar ainda mais este valor? Bom, para nos esclarecer, tirar todas as dúvidas, eu converso agora com o Alessandro Azzoni, ele que é advogado, economista, conselheiro deliberativo da Associação Comercial de São Paulo. Então, Alessandro, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite novamente para participar aqui do nosso telejornal. E, primeiro, qual que é a avaliação que o senhor faz deste aumento de R$ 90? Seja bem-vindo e boa tarde. Na verdade, eu vejo com bons olhos, porque bem ou mal teve um aumento real, né, na verdade, né? Então, quando foi previsto na LDO a questão do salário mínimo de 1.300 a 1.300, já estava sendo previsto a questão já do índice acima de 7%. Então, já se falava até agora no meio do semestre, que com as deflações, aqueles 4 meses seguidos de deflação, o salário cairia novamente para abaixo dos 1.300, para abaixo dos 1.300. E esse era o grande questionamento de ajuste desses valores, até eu fiz algumas matérias nesse sentido, era justamente explicando o porquê isso ocorreria, era porque realmente foi planejado em cima de uma projeção do índice em junho, quando foi apresentado claramente a LDO. O governo Bolsonaro ele acabou mantendo aquele mesmo índice, onde a projeção é 5,84 do índice de preço ao consumidor, e ainda você tem efetivamente um ganho de 1,5% em cima. Então, quer dizer, o salário mínimo acaba tendo, é a primeira vez que não vai ser somente um reajuste, e sim uma questão de um ganho real. Ou seja, o que é um ganho real? É tudo que for corrigido acima do índice inflacionário. Então, esse 1,5% praticamente seria o ganho real que o salário mínimo estaria recebendo. O impacto maior é justamente, o valor é muito pequeno, se você olhar assim, são R$ 90, mas nas contas públicas pesa imensamente, porque nós estamos falando de reajustar toda a questão da Previdência, então, quer dizer, toda a questão orçamentária, que praticamente a Previdência corrói uma grande parte dela. Então, quando você faz esse reajuste, essa modificação praticamente desses R$ 90 impactam diretamente nas contas públicas. O governo Lula falava de chegar
acima subir um pouco mais, né, com uma diferença um pouco maior, mas eu acredito que, acho que antes de fazer esse balizamento, ele vai ter que primeiro tentar conduzir essa questão da PEC, do teto, justamente para ver se sobra fôlego no orçamento para ele poder fazer esse reajuste. Mas 1.302 já é um bom valor acima do índice do que era esperado, né? Então, nós esperávamos praticamente uma correção muito próxima do índice de correção sem ganhos reais, né? Agora, Alessandro, outra coisa que foi muito discutida, na proposta do orçamento de 2023, encaminhada ao Congresso, não estava previsto o reajuste acima da inflação. É um problema econômico para o país e reajuste afeta os gastos previdenciários aqui do Brasil? Afeta diretamente. O principal alvo é os gastos previdenciários. Isso, dentro do orçamento, é o que mais sobrecarrega folha de pagamento e previdência. São as duas cargas maiores do orçamento da União. Então, o impacto é muito maior nesse sentido. A LDO, ela previa, né, praticamente uma correção, mas ela não previa uma correção ela não previa ela não existia essa fórmula, né, praticamente, de ganhos reais. Nos governos passados existia a questão de correção inflacionária mais valorização do PIB. Então, até 2018 existia essa correção. Então, se via quanto crescia-se o PIB e mais a questão do índice inflacionário e fazia um ajuste em cima desses valores para ter esse ganho real. Mas existia um projeto aprovado no Congresso que autorizava esse tipo de correção. Tanto que a Dilma renovou no segundo mandato dela essa correção, e a partir de 2018, quando findou o governo dela, início de Bolsonaro 2019, não houve essa correção, então praticamente era simplesmente uma questão somente de correções de perdas inflacionárias. Realmente não é previsto, não tem uma norma que prevê os ganhos reais do salário mínimo, que deveria ter sido como tinha nos governos passados. Ô Alessandro, para quem está nos acompanhando entender, existe uma lei que determina que o piso nacional ele seja corrigido anualmente, repondo ao menos a inflação, e todo governo precisa reajustar anualmente o salário mínimo? Sim, existe. Você precisa ter a correção para corrigir as perdas inflacionárias, porque senão você acaba tendo como o salário mínimo é o mínimo, o salário é o salário base que todo trabalhador registrado deve obter, então isso cria uma padronização dentro do Brasil. Então, em qualquer ente federativo, em qualquer cidade, qualquer município, qualquer distrito, essa pessoa que tiver um registro em carteira, ele deve receber esse salário como base, como referência. E como você pode manter essa referência? Com as correções. Então, essas correções, geralmente, nos ciclos passados inflacionários, essas correções se davam praticamente mensalmente quando você tinha um processo inflacionário. Já com o Plano Real, ele se faz, geralmente, no final do ano, já para ser válido a partir de janeiro, para já começar a estar em exercício no primeiro mês do ano. Então, sempre se aplica no fechamento praticamente do índice inflacionário, é aplicada essa correção justamente no mês de janeiro. Por isso que se já faz a previsão dentro da LDO, depois na lei orçamentária, já contando com o índice da época. Então, não se contava com aquela ideia de deflação por causa da desaceleração das economias mundiais e o preço do petróleo cair, e automaticamente o combustível cai no Brasil, e isso puxou para baixo a inflação, causando essa queda, que quase 2 pontos percentuais do que se esperava, né? Então, realmente existe uma normativa nesse sentido. Não existe a normativa hoje, não tem uma regra que editada em lei, em decreto, que estipule que tenha essa correção com ganhos reais, né, dentro das políticas públicas. Tinha no governo Lula, governo Dilma, a Dilma renovou também no último mandato,
e a partir de 18 não foi renovada e ela não consta essa, tanto que o salário mínimo sempre foi corrigido somente com o índice inflacionário. Você entende que essa é a melhor regra, repondo ao menos a inflação, ou este é um assunto que nós precisamos discutir amplamente uma maneira de reajustar o salário mínimo e garantir esse poder de compra à população? Eu acho que a questão do salário mínimo, eu acho que ela é muito discutida. Ela é uma base nacional. Eu acho que ela só devia ser considerada como uma base, um piso salarial. Ela não devia ser usada como referência. Eu acho que o mercado de trabalho devia trabalhar acima desse valor. Justamente porque hoje, se você colocar uma família que recebe vamos receber R$ 1.302, com custo de vida altíssimo e regionalizado, por exemplo, eu costumo falar que o índice, o INPC ou IPCA, eles são regionalizados. Se você pegar o estado de São Paulo é um, se você pegar São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, se você entrar dentro do IBGE e colocar regionalização, principalmente na época que estava tendo deflação, tinha estados que estavam com inflação. O Rio de Janeiro era um deles. Todos os estados, tinha estados que tinham um processo deflacionário muito maior e outros que estavam, em vez de deflação, estavam com inflação. Então, quando você fala assim, poxa, está tendo uma queda nos preços, mas você vai num estado onde você está tendo uma inflação, praticamente essa pessoa, esse cidadão que recebe esse salário, ele vai ter corroído, ele não vai ser corrigido. Então, essa questão da regionalização, eu acho que acaba deteriorando um pouco essa correção nacional. Por isso se criou a base de salário mínimo estaduais, para tentar corrigir essas distorções. Mas por que ele não é tão aplicado? Porque, como se trata o direito do trabalho, ele é analisado por um tribunal federal, praticamente, que a Justiça do Trabalho é uma justiça federal, ela olha no âmbito federal, então ela não vai olhar no âmbito estadual. É diferente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que vai julgar as normas municipais, vai julgar as normas estaduais e a federal. Já na Justiça do Trabalho, o que vale é a máxima nacional. Então, qual é a máxima nacional? O piso salarial definido pelo governo federal. Então, essa sempre vai ser a referência, mesmo que você tenha os salários estaduais. Então, essa é uma questão ainda que não ficou muito pacificada. Então, eu acho que a questão só de uma correção tem que discutir muito, porque você afeta também todo o setor produtivo, não só conta de governo. Não digo que a conta de governo é a que mais impacta por causa do sistema previdenciário, porque a grande parte dos pensionistas recebe entre 1 ou 2 salários mínimos. Então, essa correção ela praticamente impacta diretamente nessas contas. Mas para o setor formal, aqueles que registram em carteira e as atividades econômicas privadas, elas têm um impacto também diretamente na sua folha de pagamento. Isso precisa ver setorial também. É uma discussão muito, muito delicada, por isso que às vezes o governo precisa tomar essa decisão meio unilateral para não haver essas distorções, porque já aplicar os índices de correção, que são os famosos dissídios, já são uma discussão entre os sindicatos empresariais. Você imagina colocar isso numa questão do reajuste de um piso salarial como o salário mínimo na mão dessa questão empresarial, também ficaria um pouco frágil, né? Então, o trabalhador ficaria numa situação mais frágil. Então, realmente, como você falou, é uma situação muito delicada essa discussão. Ela não acaba atendendo a todos, mas ela acaba corrigindo algumas distorções, mas ainda eu acho que a valorização do trabalho devia ser só usado como referência. Por exemplo, que nem a taxa Selic. A taxa Selic ela é uma referência. Mas você vai lá, você aplica no banco X, ele está te pagando 150, ou seja, está pagando mais 50% que essa taxa, está pagando 200%, está pagando mais. Então, você tem essa capacidade de você gerar essa taxa com um valor maior. Eu partiria da mesma forma, acho que deveria só ser como referência, para não ter aqueles abusos
daquelas pessoas que realmente acabam abusando dos seus colaboradores, mas sempre pensando acima. São discussões, então, que precisam acontecer. Agora, Alessandro, de acordo com um levantamento realizado por uma consultoria, 37% dos trabalhadores brasileiros recebem até um salário mínimo, que seriam mais de 35 milhões de brasileiros. É um impacto para o orçamento do país este salário mínimo de R$ 1.302? Nós temos condições de arcar sem problemas? Para quem está nos acompanhando, falou, teve um aumento de R$ 90, então 37 milhões de brasileiros que recebem este salário mínimo. Qual que é o impacto que um aumento desse dá? O Brasil é um país rico, dá para arcar sem problemas, precisa fazer conta, sempre quando tem esse reajuste. Como é que está o Brasil neste cenário hoje? Na questão orçamentária, ela não fugiu da regra, então ela já estava prevista, então a LDO foi criada e a base orçamentária, o orçamento apresentado já contava com esse reajuste. Então, praticamente, a nível fiscal, não se altera nada, praticamente, porque já estava contida nas duas propostas, tanto na lei de diretriz orçamentária como na lei do orçamento anual, já contava com esse reajuste. Então, praticamente, não afeta basicamente nada nas questões de deixar deficitário o governo ou deixar as contas defasadas nesse sentido. Então, eu acho que se fosse superior a esse valor, aí sim você afetaria diretamente o orçamento, porque ela não estaria computado. Então, você teria que ter um problema de receita e de onde você tiraria essa receita. Mas como já estava computado, praticamente a nível fiscal, não ocorreu nada. Agora, lógico que quando você junta essa gama esses R$90 somados por esses 30 e poucos por cento dentro de uma economia, automaticamente isso vai para o varejo e tem um aquecimento da economia de uma certa forma, sim. Então isso pode ser positivo, se está dentro do orçamento e esse valor a mais para tantos brasileiros, isso pode ajudar a economia. Pode sim. Porque a gente tem que pensar, nós temos que pensar sempre da seguinte máxima. Quando nós falamos de uma pessoa recebendo, praticamente não impacta, mas quando você começa a colocar 1 milhão, 2 milhões de pessoas, esse valor agregado fica muito grande e o efeito na economia ela se torna muito maior. Você tem que pensar nesse valor. E nós falamos, como você mesmo falou, da consultoria, que fala de uma parcela de 37%, né? 37%. 37% daria 35 milhões de brasileiros. 35 milhões de brasileiros. Então, se você colocando 35 milhões vezes 90, aí você vai ter o quanto de recurso será injetado na economia. Isso sempre, e geralmente a pessoa que recebe até 5 salários mínimos reverte tudo em consumo, somente em consumo de varejo. Então, automaticamente a tendência é que você tenha um aquecimento nesse sentido. Pode ter, por um outro lado, a questão do processo inflacionário, mas como o processo inflacionário está contido, eu acredito que não tenhamos ainda uma alta na questão da inflação por causa de demanda, né? Então, eu acredito que possa seguir esse crescimento sem um impacto inflacionário. Olha, Sandro, só para voltar um pouquinho na questão da regra para se alterar o salário mínimo, porque o plano preliminar do PT indicava que o salário mínimo poderia chegar a R$ 1.319, aumentando um pouquinho ainda mais, então, este aumento real, sendo uma nova regra para considerar a média de crescimento do produto interno bruto, que você já citou que isso já foi uma prática realizada dos últimos 5 anos. O governo Lula, que assume dia 1º de janeiro, ele pode reajustar de uma nova maneira, isso precisa passar pelo Congresso, ele pode barrar este aumento dessa medida provisória e fazer algo diferente? Ao meu ver, eu acredito que ele tem que primeiro aprovar uma maneira de correção que hoje você não tem. Você tinha no passado que te autorizava a fazer esse ganho real. Não tem essa previsão. Só existe a previsão de você fazer a correção das perdas inflacionárias. Isso é previsto, tanto que está até colocado dentro da base orçamentária. Mas qualquer interferência que ele tenha que fazer acima desse valor, ele vai ter que fazer uma proposta apresentando como será o reajuste, como não só simplesmente falar que é o salário a 390, a 400,
porque de uma certa forma, toda vez que você mexe com receita, isso mexe com contas públicas, então ele vai ter que provar da onde que vai tirar essas contas para poder fazer esse pagamento. Não é simplesmente referenciar um valor, isso impacta não só as contas públicas, como o próprio mercado privado. Então, precisa estar regulamentado, sim, provavelmente ele vai ter que definir algum método de correção com ganho real que efetive esse aumento. Ô Alessandro, chegou um questionamento para a gente aqui através do número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD, 978293776. Muito obrigado pela mensagem, é da Fernanda, ela não diz o bairro onde ela mora aqui da cidade de Campinas, mas ela pergunta, existe um valor ideal para se ter do salário mínimo, pensando num ideal? É um valor muito acima desse 1.300 e essa é uma discussão que acontece também, Alessandro? Se você pegar, por exemplo, a Diese, que é base trabalhador, né, ela fala que o salário mínimo vai estar acima de R$5.000 para que compensasse praticamente todas as perdas inflacionárias do plano real. Mas a economia não suportaria, o governo, com as contas públicas não suportariam e nenhum empresário conseguiria ter todos os funcionários ganhando acima de 5.000. Aí você teria que ter uma situação econômica muito favorável, que determina o ganho. Ainda mais que nós tivemos, eu vou até voltar um pouquinho, Fernanda, para te poder explicar, nós estávamos numa crescente, sim, os níveis salariais estavam ficando mais altos. Aí veio a pandemia praticamente houve uma ruptura, e muitas pessoas foram demitidas. E com a retomada, as pessoas que aquela 14, quase 15 milhões de pessoas desempregadas, mais os 36 milhões de pessoas subutilizadas, que eram aquelas pessoas que estavam empregadas, mas com jornadas inferiores a 44 ou 40 horas semanais, mas também estavam no mercado tentando buscar novas opções. Eles aceitaram voltar para o mercado dos salários mais baixos. Aí você jogou de novo o parâmetro para baixo, porque as empresas tiveram que se requalificar, ganhar mercado de novo, se recuperar os altos custos. Então, aí é uma situação assim, se você aumentar demais o salário base, ou chegar nos níveis de correção efetivos, automaticamente você vai ter um nível de desemprego muito grande, porque, vamos pensar assim, a legislação trabalhista hoje, vamos dar um exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000, ela representa para a empresa 2.980. Então, quer dizer assim, só de encargos trabalhistas que ela acaba tendo em cima. Então, é a mesma coisa, vamos supor que vamos arredondar, R$1.000 para a empresa custa 3, R$2.000 custa 6, R$3.000 custa 9. Então, você vê como a multiplicação fica muito pesada para a empresa. E você falar R$5.000, ela vai custar quase 15, essa pessoa, vai custar uns 13, 14 mil reais só de encargos trabalhistas. Então, acaba prejudicando. Então, essas correções, por isso que é um ajuste, sabe quando você vai sintonizar a TV, você precisa ajustar as linhas, fazer para que a cor fique certa, é uma coisa muito delicada, porque se você mexer muito de um lado, você estoura do outro, mas realmente, a Fernanda, não é o parâmetro correto, tá? Ele é o mínimo do mínimo que está sendo colocado. Ô Alessandro, fazendo uma analogia ao cobertor curto, né? Se você tem um salário mínimo muito grande como esse de 5.000, o fator previdenciário do país tem problema. Se você tem um salário mínimo muito baixo, poder de compra dá problema também para essa população, né? Exatamente, porque você acaba com o salário mínimo muito baixo, por dar um exemplo. Se o salário mínimo fosse R$500 ou R$600, você teria uma situação de pobreza muito grande. Então, você teria uma situação muito difícil Aí você criaria um problema social para o governo, você passaria de um problema econômico para um problema social. Então, realmente não dá para se atender na máxima, mas tenta se equilibrar esses valores, né? Se você pegar desde o plano real para cá e aplicar todas as perdas inflacionárias e tentar colocar um ganho real sobre isso, realmente não vai estar muito fora do que a Diese estava propondo, mas fica inviável para qualquer economia. Infelizmente é inviável, porque seria muito bom um salário mínimo de R$5.000.
Alessandro Azzoni, advogado e economista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo novamente aqui com o nosso telejornal, com o Câmara Notícia. Já faço um convite aqui para você retornar, para a gente poder abordar esse e outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais, algo que você julga importante falar para o nosso telespectador. Não, eu só tenho a agradecer para vocês da TV Câmara de Campinas, Gabriel, sempre o carinho, estou sempre à disposição, pode me chamar que eu estarei sempre à disposição. E que ainda tenha muita prudência em gastar o dinheiro ainda, porque a situação ainda não está, nós estamos ainda, enquanto nós estamos olhando para a Copa do Mundo, estamos olhando para processos internos, a Rússia continua bombardeando a Ucrânia, a guerra continua, o frio apertou no hemisfério norte, não tem combustível para manter o aquecimento, vai ter uma crise, os Estados Unidos está sobre nevasca, a Europa está sobre nevasca, então ainda nós temos um cenário internacional muito turbulento que possa afetar a gente. Nós estamos muito assim, olhando muito para dentro, estamos esquecendo de olhar um pouquinho para fora. Então, seja muito prudente nos seus gastos agora no final do ano. Não faça muita extravagância, não esqueça que você tem conta para pagar os impostos em janeiro. Seja muito prudente, não use muito cartão, não extrapole seu orçamento para você não começar o ano que vem numa situação muito difícil. É isso, neste mundo globalizado, né? O que acontece do outro lado do mundo tem reflexo aqui pra gente. Agradecendo novamente a participação do Alessandro ao vivo aqui nesta quinta-feira, 1h mais 30. Bom, hoje é quinta-feira, dia do quadro Se Liga na Profissão. E hoje nós vamos acompanhar o trabalho daquele que orienta o profissional para ele manter um ritmo, a qualidade, a produtividade do trabalho, além de analisar relatórios. Então, sobre o encarregado de produção, você acompanha a partir de agora no nosso quadro. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha só, hoje a gente vai falar sobre encarregado de produção. Então se liga aí, bora! O encarregado acompanha o desempenho e orienta operadores na linha de produção. Dentre suas funções está a análise de relatórios diários da produção e a identificação de desvios nos parâmetros do processo. Tem como função ajudar a todos para que possam melhorar em suas funções. Devem também comunicar o desempenho dos colaboradores que estão sob a responsabilidade deles aos gestores. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre essa profissão, estou aqui com o Wellington. Tudo bem? Tudo bem, bom. Bom, antes de mais nada, deixa eu já falar que eu tô com esse óculos aqui, né? Exatamente. Que é um equipamento de proteção e também tô com um protetor aqui no ouvido. O seu tem o fiozinho, né? Exatamente. O meu é sem fio, o meu é mais moderninho, exatamente, né? A função é a mesma. Bom, por que a gente tem que usar isso aqui, Wellington? Primeira coisa, para o pessoal de casa entender já também sobre essa profissão. Boa, exatamente. Boa tarde a todos. Na verdade, a questão do uso do EPI, né, funciona na maioria das empresas aqui hoje no território nacional, né? E é uma norma, né, que fala sobre a questão do uso dos EPIs, trata-se de segurança e é para prevenção de acidentes, né? Ajuda na prevenção de acidentes. A gente reduzir aí um quadro aí de vários acidentes, a questão da diminuição nesse foco aí, nessa parte, né? Boa, Wellington. O que faz um encarregado de produção? Conta para o pessoal que está em casa assistindo, que tem dúvidas, gostaria de entender um pouco mais. Cara, o encarregado de produção, eu tô nessa área aí há mais ou menos há 4 anos, né? Como encarregado de produção. O encarregado de produção nada mais é do que ele cuida da questão da produção, né? Da programação e também lida no dia a dia com pessoas, né? E essa questão depende do ponto de vista, né? Você tem que ser bem ouvido, tem que falar bem, tem que entender o lado do outro em si, né? Mas resumindo, né? É mais a questão da programação em si, né? De todo o quadro da produção como um todo.
fazer muito relatório. Exatamente, relatórios, apresentações de relatórios em si, né? Metas a ser cumpridas também, envolve tudo isso. Tem que coordenar bem o pessoal também, né? Tem que cuidar, porque é bastante gente, né, que, sim, que você coordena. Exatamente. Hoje o nosso quadro de funcionários aqui na Viva Equipamentos, na Ecobrisa, está aproximadamente aí em torno de 80, 90 pessoas, né? Eu falo no geral. Na produção a gente está mais ou menos aí com 50 pessoas, 50 funcionários, que é bastante né? gente, que é bastante né, gente, não é nada fácil. Então, é esse profissional, não é, que no caso é a sua profissão. Exato. Precisa ser um cara extremamente responsável, né? Sim, centrado, né? Concentrado, tudo, concentrado, porque qualquer né? deslize exatamente, pode ser fatal, exatamente. né? E paciente também, né? E paciente. Porque lidar com pessoas não é nada fácil. Mas a partir do momento que você tem um planejamento, né, um controle de tudo se torna mais fácil. Bom, como que você se interessou pela profissão? Falou que é encarregado de produção já faz 4 anos. Se interessou como, Wellington? Na verdade, eu comecei a trabalhar aqui na Viva, né? Eu tinha aproximadamente 19 anos de idade e comecei aqui mesmo na produção, né? Tá. Então, de lá pra cá, eu fui ganhando conhecimento, né? Fui sendo reconhecido também, ganhando experiência. E daí, desde então, começou a paixão. E até que um certo dia eu tive o privilégio, né? E ganhei a oportunidade e comecei a gostar cada vez mais. É uma área muito boa, me identifico bastante. Adoro trabalhar com pessoas também, então tá tudo certo. Quais os cursos que existem para quem tem interesse de entrar nessa área? Cara, aqui na Viva, né? O que a gente pede, né? Para esse cargo? O ensino médio, né? Ter cursos de lideranças em si e saber trabalhar com pessoas, cara. É simplesmente isso. Tá, mas tem algum curso que direciona, por exemplo, a galera que está assistindo a gente aqui no quadro Se Liga na Profissão, que queira se preparar, não é, para uma profissão dessa, no caso de encarregado de produção. Tem algum curso que você sugere que seja interessante para a pessoa aprender na teoria? E, claro, e ganhando também cada vez mais experiência no mercado? Sim. Uma dica, né, é focar nessa área da questão dos cursos em lideranças. E eu vou até indicar um que é o programador de produção, que é um curso muito bom. É bom. Você aprende bastante coisa, agrega bastante conhecimento. Eu, particularmente agora, estou cursando uma faculdade de engenharia de produção. Que ajuda bastante muito, também, muito, né? bastante. Como que é o mercado de trabalho, cara? É um mercado amplo, assim? É um mercado mais fechado? Não, cara, é um mercado bem visto, né? Um mercado bem amplo, Precisa assim. de gente para trabalhar. Precisa, né, de mão de obra, né? Principalmente em épocas de demandas altas, que seria agora o verão, por exemplo, né? Então as contratações aumentam, então é uma área muito boa e tem bastante coisa, agrega bastante coisa, viu, cara? Quais os principais desafios dessa profissão, Wellington? Conta pra gente. Cara, pra mim, particularmente, é lidar com pessoas, viu? Esse é um baita desafio, Esse é um baita né, desafio, eu acho que é o maior de todos, sempre é lidar com as pessoas, porque você lida com gente de todos os tipos de temperamento, né? Exatamente, cara, exatamente, não é nada fácil. Mas é como eu disse, cara, lidar com pessoas não é fácil. Você tem que ter uma baita de uma paciência, você tem que saber lidar com isso, com a situação, né? Porque cada dia é um desafio novo para você, né? Com certeza. Então você precisa saber dosar as coisas, posicionar bem as palavras, entender o outro também, entender o próximo em si. Mas é como eu disse, a partir do momento que você tem o controle da situação e você tem um planejamento, tudo se torna mais fácil. Como é o dia a dia de um encarregado de produção? Bem corrido, cara, bem corrido. Porque a partir do momento que você chega na empresa, você já tem que pensar lá na frente, né? Você tem uma programação a seguir, você precisa passar a programação para os seus liderados, né? Você precisa apresentar relatórios. Então, assim, não é nada fácil, é um desafio muito grande. Inclusive, aqui dentro, a gente prepara pessoas para isso, né? Então, todo dia tem algo diferente. Ou seja, você ensina, mas ao mesmo tempo você também aprende. Quanto tempo demora para fazer esse relatório? Cara, depende do relatório. A gente tem vários relatórios aqui dentro, né? A gente tem várias metas a seguir aqui. Mas um dos relatórios que eu costumo, né? A gente costuma demorar bastante tempo para fazer. Custa em torno aí de 2, 3 dias para ficar pronto. Então não é fácil não, né? Exatamente, a gente precisa apresentar resultados, na verdade, né? Ô Wellington, para o pessoal que está assistindo a gente, o pessoal de casa que tá acompanhando o quadro Se Liga na Profissão e falando, olha só o Wellington falando, legal, me interessei, gostei, bacana, show de bola. Quais as dicas que você deixa para a galera que queira entrar nesse mercado de trabalho
que você falou que é um mercado que precisa de mão de obra, não é? Sim, é um mercado exatamente. que, logicamente, necessita também de uma preparação profissional. O próprio Wellington afirmou aqui que existe um curso bem legal, né, de liderança, que você falou, né? É focar na área da liderança, né? E tem um curso legal, é o programador de produção em si. Programador é bem legal, de produção. É bem legal. Então, quais as dicas que você dá? Abrange bastante coisa, né? Cara, é focar, ter foco naquilo que você almeja, né? Como eu disse anteriormente, essa questão da encarregado de produção, da liderança, lidar com pessoas, é um desafio novo, é um desafio muito bom, né? Apesar do nome desafio, né? Você tem que entender com pontos positivos, né? Apesar, você fala desafio, né? Então meio que soa, né? De uma certa forma, é uma palavra muito complexa assim em si. Mas assim, a gente aqui, eu particularmente pego como pontos positivos, né? E eu adoro desafios, cara. Eu pra também. mim é muito bom isso daí. Então, cara, é focar, fazer cursos, buscar novos conhecimentos, tá buscar sempre novas se atualizando áreas. E tá também, sempre se né, atualizando. cara? Até porque a tecnologia tá aí, né, cara? Exato. Então, se você parar no tempo, você vai acabar ficando para trás. né? Não, isso aí vale para todas as profissões. Para todas as áreas, para todas as áreas. Eu costumo dizer pro pessoal aqui dentro, cara, não é só nessa área da liderança, como encarregado de produção, mas vale para todas as áreas, independente. Se você trabalha como supervisor, como líder de produção, como encarregado, eu acho que pega como um todo, no geral, engloba tudo, né? Boa, boa. Qual é o seu objetivo para a gente finalizar na carreira? Cara, o meu objetivo é finalizar a minha faculdade de engenharia de produção. Boa. Eu comecei faz pouco tempo, né? Tem em torno aí de 1 ano, mais ou menos. Tô aprendendo bastante coisa, tô ganhando bastante conhecimento, né? Que vai te ajudar, logicamente, no trabalho. Exatamente. E focar nessa área, que eu adoro, cara. Eu adoro. Crescer cada vez mais, né? Valeu, Wellington. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade aí, tudo de bom e vida que segue. É isso aí. Bom, pessoal, já sabe, né? Se liga na profissão. Quinta-feira em que o sol aparece durante todo o dia, entre algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Para amanhã permanece essa condição, ainda com a nebulosidade em alta, com o sol aparecendo e uma pequena possibilidade de chuva nesta sexta-feira. Sobre as temperaturas, então, para esta sexta-feira, mínima de 17 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas, porque daqui a pouco, viu, às 2h30 da tarde, tem Questão de Ordem ao vivo com a Mirna Abreu. Então, continue aqui na TV Câmara Campinas e nós nos vemos amanhã na sexta-feira, ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.